Um problema da inteligência artificial, acho que como a tecnologia toda em si, para mim muito pesado, notório, é a superficialidade. As pessoas não conseguem assistir um vídeo com mais de 1 minuto, né? Não conseguem entrar num livro, elas vão pro resumo. Que geração que a gente está construindo, né? Pode ser um instrumento maravilhoso para pessoas que saibam usar. Agora, a pessoa ela tem que ter um senso crítico muito honesto de falar, não, isso aqui está me atrofiando intelectualmente. Eu preciso exercitar a minha mente, eu preciso buscar as coisas, ler as coisas, pesquisar, ter senso crítico. A inteligência artificial jamais vai ser o seu guia. Jamais vai substituir o Espírito Santo, jamais vai substituir a literalidade ali, a profundidade da palavra de Deus, você ler a Bíblia. Né? A gente até fala que, né, você ter um livro de devocional diário, como as pessoas às vezes usam e leem, já é um perigo, porque é alguém guiando o seu estudo. Né? Então, assim, a gente aconselha para cristãos mais novos na fé, não sei como ler a Bíblia e tal. Agora, você já é crente maduro há anos, vai ler a Bíblia direto, vai na fonte, ao invés de procurar o intermediário, vai na fonte, porque você já tem a interpretação prévia daquele autor. O isolamento que a tecnologia faz com as pessoas, nós, como seres inteligentes, temos que nos puxar de volta e voltar para a comunhão. E aí a tecnologia nos empurra para o isolamento e a gente retorna para a comunhão. Gente, é uma mentira que o Instagram te aproxima das pessoas, é uma mentira. Você só sabe o que está acontecendo, mas você não está perto dessa pessoa. A devocional em si, você ter o auxílio da inteligência artificial, ela é um perigo ou não é? Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Faixa Bônus, toda quinta-feira, 8h30 da noite, nova temporada agora em 2026, então se você não assistiu o primeiro programa agora de 2026, tem aqui, tanto faz aqui, vai aparecer algum lugar aqui para você, um linkzinho para você depois assistir o primeiro programa, onde deu muito o que falar, não é verdade? Então se você já assistiu, você sabe o que eu estou falando, se você não assistiu, vai lá e assiste. Aproveita e dá um joinha, aproveita e compartilha esse vídeo, tanto o de hoje como do programa anterior. Também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação de conteúdo novo. Não é só live, tá? Tudo que a gente coloca de conteúdo novo, como esse vídeo, então ele vai te avisar, né, quando tiver conteúdo novo. Então é importante você ativar o sininho. Quero convidar você também a se inscrever, a começar a seguir a gente nas redes sociais, né? @Igreja Amor em Movimento, também o nosso college, @college.aem, tá? Estamos com leitura devocional nova, 2026, você já pode fazer, estamos aí num plano de leitura do Novo Testamento e também Salmos e Provérbios, né? E também na nossa plataforma de ensino, que é o college, também para você ter aulas 100% gratuitas e online também. Então vai ser muito importante você estudar a Bíblia, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estou aqui hoje com o Bueno, de novo. O Bueno trocou o lugar aqui, né? É ali que ele fica. E estamos aqui hoje com o pastor Silas, boa noite, que está substituindo a Sara. A Sara vai aparecer no vídeo aqui. Vai. Né? Ela não consegue ficar longe da gente, então ela vai. A Sara está de férias, mas ela tirou um mês sabático, né? E então, mas ela gravou um vídeo e a gente vai colocar aqui dentro do tema que a gente vai falar hoje, que é sobre inteligência artificial. Parece algo já meio banal, ultrapassado. A inteligência artificial hoje, ela está dentro da nossa vida de uma forma que a gente já muita gente não consegue viver sem ela. Outras pessoas estão resistentes ainda à inteligência artificial. Existem N teorias da conspiração. Eu já ouvi uma pessoa falando num vídeo, uma pessoa relevante até dentro de igreja, falando que talvez, levantando a hipótese que talvez o anticristo seria a inteligência artificial. Né? E, enfim, são muitas teorias, né? Tem quem não goste, tem quem goste, a questão é que a inteligência artificial ela está aí. E como é que a gente faz, como é que a gente lida
com a inteligência artificial dentro da igreja. Hoje você tem músicas, né, que são feitas totalmente com inteligência artificial, você vai nos streamings, às vezes você está escutando uma música que você nem imagina, mas ela é inteligência artificial. Né? Eu gosto de pegar a Ellen muitas vezes com isso, eu coloco a música e falo assim, o que você achou? Eu falo, nossa, linda voz, hein? Quem é essa cantora? Eu falei, inteligência artificial. Aí dá um desânimo nela. Né? Tem também a questão de muitas vezes, enfim, a gente vai abordar algumas coisas aqui, vai levantar algumas polêmicas, ou não polêmicas, enfim, né, algumas discussões sobre isso. A questão é que a inteligência artificial está aí. Levantamos ontem uma enquete no nosso Instagram, falando sobre isso, daqui a pouco a gente passa também aqui resultado sobre isso. Agora, só para a gente dar uma introdução, perguntar para o Rafa, que é o líder de jovens da nossa igreja aqui. Antenado, modernão. Super jovem. Né? Ele é um líder de jovem já mais velho, né? Já mais velho. Mas assim, dentro hoje, a gente hoje não pode rotular mais inteligência artificial como uma coisa para jovens, né? Não. Eu acho que, na verdade, a gente tem que tratar a inteligência artificial como algo inevitável. É como todos os booms de avanço tecnológicos que aconteceram ao longo da humanidade. Então, foi a Revolução Industrial, depois de um tempo, o advento da tecnologia através de computadores, da informação, calculadora. O Silas, que é da área contábil, deve lembrar que na faculdade dele ele usava os cálculos que ele deveria fazer. Mas ele usa calculadora até hoje. Então. A princípio faziam na mão o cálculo, e aí, após um tempo, a calculadora chegou como inovação, como sou tecnologia. dessa época do à mão, não, né? Já era claro, calculadora. Era HP 12C na faculdade. Exatamente. Então, imagina antes da HP, como eram feitos esses cálculos. Duravam dias, né, para você concluir um cálculo. E aí a calculadora veio e facilitou, e aí o Silas aprendeu a partir da calculadora. E depois disso, enfim, o carro, aí depois vem... eu acho que uma grande revolução que nós acompanhamos foi a mudança da maneira de consumir conteúdo. Que todos nós aqui fomos em locadora, alugamos filmes, primeiro VHS, né? Tinha que voltar a fita antes de devolver, né? Nossa, isso dava um trabalho. Você pagava multa. Essa geração não sabe o que é rebobinar, mano. Nunca rebobinaram uma fita. Eu gosto de trazer a Vitória para a nossa pergunta. Vitória, você já usou uma fita... Já rebobinou VHS? Você já devolveu na locadora, tomou multa VHS? Por conta disso? Não. Só DVD, né? Mas você sabe que... Na TV antigamente Tinha? Eu tinha uma fita. DVD. Ela falou DVD. DVD. Era natural. Fita, não. Quando veio o DVD, eu lembro, cara, mano, aí eu sou muito velho. Vai entregar, né? só ideia. Não, eu sou velho mesmo, mas assim, cara, quando veio o DVD foi absurdo, né? O aparelho de CD, cara, era caríssimo. Esse aparelho, e aí você pegava, mano, eu lembro o meu primeiro CD, qual foi? Foi o do Michael W. Smith. CD, não estamos nem falando DVD. CD. Depois veio o DVD, e aquele era absurdo. Você tinha por exemplo, DVD. eu ouvi pouco fita cassete. Pra música. Eu ouvi bem pouco. Eu já ouvi mais CD. Eu ouvi um pouco mais. Eu gravava do rádio. Nossa, verdade. Cassete. Verdade. Apertava os dois juntos, assim, pra gravar do rádio. Escreve aí no comentário aí se você já usou, já gravou. Eu gravava show, às vezes banda vinha pro Brasil, eles transmitiam o show, eu gravava lá no... A fita cassete, trabalho, né? Já usou DVD, já usou... Me escreve aí no comentário pra gente. E aí, já usou disquete no computador? Quem nunca usou disquete? E aí nós temos todos esses avanços que hoje não existe mais, nesse tipo. Todas essas tecnologias que nós falamos, tá aqui hoje. Tá dentro do meu celular. Aqui eu posso ouvir música, assistir filme, ler livro. Isso aí. E é impressionante. E aí o que nós fazemos diante desses avanços, entendeu? Porque, a princípio, muitos são resistentes ao avanço. Porque, meu Deus, vai tirar o emprego de muita gente, vai fechar a Blockbuster, vai acabar com o pessoal que vende CD. Eu lembro que eu ia lá pra Conde de Sarzedas, no centro, comprava 5 CDs, e era o rolê e tal. E esse mundo não existe mais, entendeu? Sim. E aí, nós temos que aprender a lidar com as mudanças. Elas são inevitáveis, esse é o ponto que eu tô querendo falar. Não tem mais como voltar para o mundo sem inteligência artificial. Ela está aí, ela já faz parte da maioria das grandes empresas, ela já está dentro dos processos, ela já está dentro de tudo que envolve... Atendimento, tudo, ela já está aí. Algoritmo de internet é um tipo de inteligência artificial. Sim. Então, assim, o que nós temos que fazer é saber que ela é inevitável e aprender a lidar com a ferramenta.
Eu acho que esse é o desafio. É entender que tá aqui e não tem como mudar e como eu vou me relacionar com esse tipo de tecnologia. Eu acho que a inovação, ela fez com que... É muito louco que eu pensei aqui agora, porque a inovação, ela fez com que você se tornasse até uma pessoa muito mais acomodada, né? Com certeza. Porque, assim, antes você tinha que ir na locadora para pegar a fita. Sim. Você tinha que ir na loja para comprar o CD. Sim. Ou o DVD. Hoje, você não precisa. Você está em casa, seu plano de streaming lá, você vai, baixa o MP3. Acho né? que todo avanço, toda tecnologia, ela vem buscando o conforto. Sim, exatamente isso, a facilidade, a otimização de tudo, de tempo, de deslocamento, o conforto. Acho que cada vez que as gerações vão passando, a gente vai se tornando mais confortável nas coisas. O carro é mais confortável, né? A tecnologia, o telefone que a gente usa é um telefone mais confortável. Eu acho que o avanço está ligado diretamente ao conforto. Sim. E a inteligência artificial também, né? Sim. Vem trazer conforto para processos de trabalho, para pesquisas, para estudos. Né? Sim. E também para uma vida talvez até mais sedentária, né, mano? Não, isso com certeza. Uma vida isso mais com certeza. Né, porque se nós pensarmos que nos últimos anos quase todas as pessoas que nós convivemos têm carro, andam muito pouco durante o dia, consomem alimentos hiperpalatáveis, o sedentarismo se tornou um inimigo. Então, sempre que tem um avanço, o inimigo surge, entendeu? E aí eu acho que daqui a alguns anos nós vamos ver os inimigos oriundos, que a gente vai discutir também, mas oriundos da inteligência artificial. Porque é isso, o avanço veio, o carro, maravilhoso. E aí, de repente, todo mundo começou a ficar mais sedentário, eu não caminho mais, eu não tenho mais nenhum tipo de exercício, atividade física. E aí hoje nós estamos numa geração que está lutando contra o resultado. Sim. Que hoje é a academia, nossa, você precisa se exercitar, isso é uma necessidade. Há 100, 200 anos atrás não era uma necessidade fazer academia, porque todo mundo andava, tinha uma vida ativa e tudo mais. Então eu acho que é sempre assim, o avanço vem, traz o conforto, deixa o ser humano com os seus benefícios e prejuízos, e aí o ser humano depois corre atrás para tentar sanar essa dor, entendeu? Eu acho que é um looping. É um looping e é muito perigoso a questão, até trazendo, antes da gente trazer mais para dentro da igreja, né, algumas coisas, como a inteligência artificial faz isso, como a inteligência artificial hoje, ela virou virou tudo pra gente, ou quase tudo, né? Por exemplo, hoje você vai e faz, e eu já fiz isso, mas eu vou no médico, mas eu fiz exame de sangue esses dias, né? E aí eu recebi o resultado. O que eu vou fazer? O ChatGPT, e você já coloca todo o PDF lá e ele já lê para você tudo aquilo ali. Aí você fala assim, eu vou no médico, ou não vou no médico, mas é claro que eu vou no médico. Será que eu já tomo esse negocinho que ele tá me indicando? Mas assim, é engraçado porque na minha cabeça, eu tenho a consciência de que, cara, aquilo não vai substituir o médico, não vai. Ele não pode, na minha cabeça não pode. Aí você já pensa assim, poxa, como que eu tenho que fazer aqui? Mexer numa dieta, se eu tenho um colesterol alto, então, chat, me passa uma dieta aí, cara. Sim. Então, é uma coisa que ao mesmo tempo, ela é benéfica, ela é fácil, ela te ajuda, ao mesmo tempo, cara, ela é uma coisa que, assim, se você mergulhar de cabeça naquilo ali, pode ser um perigo muito grande, né? Eu vou dar até um exemplo pessoal. Eu nunca entendi nada de academia. Nunca foi meu mundo, ninguém da minha família fazia academia. Só que não é simples fazer academia. Não é uma coisa que você vai lá e mexe nos aparelhos e dá tudo certo. Não é. Tem uma série de questões relacionadas a movimento, a qual grupo muscular você está trabalhando naquele dia, intensidade, aumento de carga. Tudo isso é uma ciência, né? Atrás do exercício físico. E aí, ano passado, que eu peguei firme, eu falei, não, eu vou pra academia, vai ser uma coisa presente na minha vida, no meu dia a dia e tal. Quando eu entrei de cabeça, quem me auxiliou a desenvolver esse processo foi o ChatGPT. Sim. E de pesquisar tudo, questão de movimentos, questão de grupo muscular, como isso aqui me ajuda, me auxilia e tal. É claro que ter um personal ali com você é a melhor coisa que existe, porque o personal, ele te força a você romper os seus limites, a você se desafiar mais, a você treinar melhor,
personal é maravilhoso. Mas no meu caso ali, eu não tinha condições de pagar um personal. Então a ferramenta veio e assim, melhorou 200% o meu Salvou. treino, que até então era totalmente rudimentar, sabe? Sim. Então, existem benefícios, não podemos negar. Agora, a inteligência artificial, ela te isola, né? Sim. Porque, assim, a gente estava falando agora, será que eu vou no médico? Você já perdeu uma interação com o humano. Sim. Será que eu vou fazer o personal? No personal. seu caso, você não tinha dinheiro para isso, mas você já não teria esse contato com o profissional disso. Aí, hoje, tem gente que usa inteligência artificial como se fosse assim um amigo imaginário, né? Conversa o dia inteiro ali. Conversa o dia todo, amigo, cara. um terapeuta. Exatamente, Abre o coração, exatamente. fala dos medos. Que loucura fala isso, né, Que loucura. das incertezas. Eu conheço pessoas. Eu também conheço pessoas e eu acho e essa é uma loucura porque você pensa assim, cara, é uma inteligência artificial, ou seja, tudo que na minha cabeça, tudo que é artificial é muito perigoso, porque artificial tira o que me traz, assim, não existe essência. Traz o real. Não existe essência. Tira do real, né? Não existe essência. E até a Sara vai falar sobre isso um pouquinho, que a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, é bem bajulador. Às vezes você tem que dar umas broncas e falar, cara, eu não quero que você fique me elogiando. Eu quero que você seja honesto em relação a isso. Então, para você ver, outra coisa, já existe uma tendência das pessoas hoje na sociedade usarem muito a inteligência artificial porque ela te bajula. Ela te elogia. Ela te uma pergunta. A afirmação que eu preciso ter, às vezes não encontro e vou encontrar de uma forma artificial. Estamos criando uma geração perigosa que não aceita um não, que não aceita uma palavra contrária e nem um feedback, na verdade. Verdade. O ChatGPT, por exemplo, ele sempre pode ser que ele te agregue uma informação nova e vai fazer isso. Sim. Mas ele começa te elogiando, começa te deixando confortável, te deixando ali tranquilo para receber aquela informação nova, né? Então, assim, é uma forma talvez diferente, né, das interações reais, né? As interações reais, existe o confronto, existe a opinião diferente, que numa sociedade isso constrói, né, os valores humanos ali, a interação, que aos pouquinhos a gente vai perdendo isso, né, de forma gradativa aí pela inteligência artificial. Eu acho assim que realmente vem os confortos e vem as dores, né, de qualquer avanço tecnológico. Como administrar isso, né? Acho que esse bate-papo ajuda, né, vem buscar essa reflexão para você que está acompanhando a gente, como conciliar isso, né, no meu dia a dia. Até que ponto é bom, até que ponto não é bom, né? A gente vê, por exemplo, até na Bíblia, a gente vê... Cara, pastor, já quer trazer para mim. É isso aí. Não, a gente vê na Bíblia, por exemplo, gerações e confrontos e posicionamentos que... Aí você vê os homens de Deus na Bíblia questionando, será que faz sentido? Será que não faz sentido? Será que deve ser usado? Será que não deve ser usado? Por exemplo, até Paulo, quando fala, né, tem pessoas que estão pregando o evangelho por inveja, por ciúmes, né, por egoísmo. Mas estão pregando. Estão pregando. E aí você vê que Paulo talvez seja um cara mais adepto. Talvez nos dias de hoje Paulo usaria com certeza a inteligência artificial para muita coisa, talvez porque ele fala, mano, tá pregando o evangelho? É isso que importa. É bom isso recorte. Que importa. Paulo usaria a inteligência artificial. Imagino. Né? Provavelmente. Mas o mesmo Paulo que usaria, talvez, a inteligência artificial, é o mesmo Paulo que também fala, cuidado com os falsos mestres, né? Que estão tentando enganar vocês aí, os lobos em pele de cordeiros. Então, assim, também tem os contrapontos, né? Eu vejo que hoje eu mexo com comunicação, foto, vídeo aqui na igreja e tal, trabalho de uma forma geral com isso. E eu vejo que a tendência... alguns anos, agora 2026, é uma tendência muito maior, e é o que eu tenho orientado os fotógrafos aqui a fazer, pessoal de rede social. Hoje as pessoas, elas não querem mais, quando você entra no Instagram, elas não querem ver mais, não é sobre o que está rolando no culto. Uma foto da banda, uma foto do pregador e tudo mais. Elas querem ver pessoas, elas querem ver comunhão, elas querem ver abraços. Então, assim, é o que a gente tem focado, porque isso é uma forma, e ao mesmo tempo que é muito legal, é triste, porque
as pessoas elas estão sedentas por comunhão, por estar juntos. Então, e aí, por que eu estou falando isso? A inteligência artificial, ao mesmo tempo que te isola, mas essas pessoas, no fundo, elas sentem ainda a vontade de estar com pessoas, né? O contato humano, ele é necessário. E eu acho que, assim, até hoje eu estava vendo uma pesquisa científica acerca do comportamento cerebral diante das IAs, né? Vamos dizer assim. Eles fizeram um estudo com universitários lá dos Estados Unidos, grupos de faculdades renomadas e tal, e todos eles pós-doutorandos em certas áreas, para produzirem um texto dissertativo sobre algo específico. E aí eles separaram em 3 grupos. O primeiro grupo usaria a inteligência artificial de maneira livre para criar o seu texto. O segundo grupo criaria o Google como ferramenta de pesquisa. E o terceiro grupo usaria o cérebro limpo para dissertar aquele assunto. E deram pouco tempo para esses grupos, enfim, cada um fazer a sua tese. E os 3 grupos fizeram, eles chamaram os entrevistados e falaram, tá, agora você fale sobre o seu texto. O primeiro grupo que fez com inteligência artificial mal sabia falar quais eram os argumentos que estavam dentro do próprio texto. E nós podemos até questionar, será que esse texto realmente é dessa pessoa? Ou essa pessoa fez um prompt e o texto é da inteligência artificial? É uma coisa até que temos que questionar. O segundo grupo sabia alguns pontos, porque ele fez uma pesquisa, porém, alguns detalhes ele deixava passar, e o terceiro grupo sabia exatamente o que estava escrito no texto. Sabia citar frases, porque ele elaborou pensamentos para compor aquilo. E aí, quando eles analisaram o comportamento cerebral de cada um dos 3 grupos, eles viram que, proporcionalmente, as pessoas que usam inteligência artificial usam menos o cérebro, e as pessoas que elaboram o texto usam mais, sabem do conteúdo, sabem o que aconteceu. Então, o que eles tiraram de conclusão? Isso é óbvio, é inevitável. Quem usa a ferramenta de forma desenfreada para criar qualquer tipo de conteúdo, essa pessoa não aprendeu. Ela não mergulhou no próprio assunto, ela simplesmente usou como uma ferramenta para criar o texto. Quando a pessoa ela elabora algo, ela desenvolve, ela pensa, ela sonha com algo, ela está exercitando o cérebro. Então, é claro que nós vamos usar, isso é inevitável, mas o quanto das coisas que nós temos produzido hoje em dia são nossas, nós pensamos, nós criamos, nós tivemos uma ideia, ou quanto é o ChatGPT vir com algo pronto, porque assim, se você quiser, você pode se relacionar em todos os seus ambientes com coisas prontas do ChatGPT. Isso te deixa muito preguiçoso. Numa frase para um amigo, num parabéns, num texto que você vai produzir, na sua forma de ler a Bíblia, que é o que nós vamos entrar, na sua forma de interpretar a Bíblia, na sua forma de repente, até passar informação bíblica para outras pessoas. Dá para você ser um pregador tranquilamente hoje em dia, somente usando o ChatGPT. Tranquilamente. Eu conheço até pessoas que falam que, na verdade, o ChatGPT vai melhorar o nível de pregação no Brasil, porque os pastores preguiçosos que antes não estudavam, pelo menos agora vão ter o chat. Triste, mas é verdade. Triste, mas é verdade. Pelo menos o chat vai ser mais coerente com os absurdos que a gente escutava de vez em quando. Ou não, às vezes. Não, às vezes vai ser menos pior. Só que a questão não tem profundidade, não tem raciocínio, não tem pesquisa, não tem intelecto ali em jogo, entendeu? Então, esse é o desafio, porque o nosso cérebro precisa ser exercitado. Nós precisamos ler, ouvir coisas, ser confrontado, ter ideias. Isso faz parte da psique humana. Eu acho que nós podemos sim terceirizar para a inteligência artificial certas coisas do nosso dia a dia que não dependem da nossa energia. Mas tem coisas que nós precisamos saber fazer. Tem que estar na nossa mão, entendeu? É esse o desafio que nós encontramos hoje em dia. Essa questão da música, essa questão de... O que você falou é muito interessante porque é exatamente isso. Eu penso como que era naquela época que a gente estudava, que o professor ficava... Era até bom a gente ter um professor aqui no programa hoje, né? Falando assim, como é que ia ser? Porque o professor falou assim, quem copiar na internet o negócio, que trouxer o trabalho pro outro. E hoje, cara, como é que deve ser para professor de faculdade? Não tem como. Hoje você perde a mão. Hoje você não pode proibir, né? Não. Porque todo mundo vai usar. Sim. Mas talvez seja um desafio, né? Para a educação, os professores, como limitar isso ou como validar isso, né? De repente... Ou como testar isso, testar os trabalhos no conhecimento do aluno ali, presencialmente. Sim. Não, isso que você falou, por exemplo, é um exercício muito bom, né? De fazer a pessoa explicar o texto dela.
Fazer explicar, talvez, né? É algo até para os pais testarem os filhos, né, em casa, né? Tá estudando direitinho ou não tá, né? Tô, pai, olha o trabalho feito aqui. Eu cresci assim em casa, não só tendo que pesquisar na unha, né? Uma enciclopédia, né? Barça, uma Barça da vida, uma biblioteca, né? Mas de ficar o tempo todo assim, explicando aquilo. Explica para o professor, explica para o pai, explica para a mãe. O que você aprendeu essa semana? Me explica. Né? Acho que essas coisas vão se perdendo, né? E quando você... tem estudos que falam sobre isso, né? Que quando você ensina ou quando você expõe o que você aprendeu, você aprende mais. Do que só guardar para você e só ir lendo, só ir visualizando. Quando você fala... Até leitura, por exemplo, eu aprendi de criança a ler um livro em voz alta. Porque conforme você vai lendo, você aprende duplamente. Você cria vocabulário duplamente. Você gesticula melhor, você fala melhor, né? Então, assim, que geração que a gente está construindo, né? A gente não pode ser totalmente adepto 100% da tecnologia e aí raso de conteúdo, né? Um problema da inteligência artificial, acho que como a tecnologia toda em si, para mim, muito pesado, notório, é a superficialidade. Sim. Né? Hoje em dia, tudo muito superficial. As pessoas não conseguem assistir um vídeo com mais de 1 minuto. Sim. Né? Não conseguem entrar num livro. Elas vão para o resumo. Né? É superficial. Nas relações, em tudo. Você estava falando sobre isso, eu lembrei de uma entrevista do Matt Damon. O cara fez Identidade Born, né? Tal. Os atores hoje eles estão tendo que se render ao streaming, né? Então assim, e o perigo disso é que os filmes de streaming, eles, na minha opinião, eles são muito fracos comparados aos filmes os longas mesmo, de cinema e tudo mais. E ele fala sobre isso, ele estava dando uma entrevista falando que a inteligência, o serviço de streaming, né, que enfim, tem vários aí, hoje, por exemplo, os serviços de streaming, eles exigem para os roteiristas que eles entreguem logo o assunto principal da trama, porque as pessoas, elas não têm mais paciência para isso. E assim, repitam sobre isso, porque as pessoas elas ficam assistindo no celular, mexendo no celular, então elas precisam em algum momento prestar atenção. Outra coisa, hoje não se usa mais diretor de fotografia, que é o diretor de fotografia era o cara que ele pensa desde a câmera até o cenário. Então quando você vê um filme no cinema, o cenário maravilhoso, é um diretor de fotografia que pensou naquilo. Não, porque hoje não precisa mais, as pessoas assistem no celular. Telinha desse tamanho, a pessoa nem vai ver. Nem vai reparar no cenário. Nem vai reparar no cenário. Elas querem a informação. Isso é terrível para você, terrível. Né? Para você é terrível. Não, para mim é terrível, mas assim, é terrível para quem ama, por exemplo, o cinema, para quem ama arte, né? A arte. É verdade. É difícil você pensar nessa forma. E a gente está falando de sistema de streaming. Sim. Streaming veio antes mesmo do boom de inteligência artificial, já está aí. Sim. Então, assim... Antes você tinha aquele programa especial. É a sexta-feira à noite, vou assistir um filme. Sim. Não se tinha essa diversidade que você fica rodando. Às vezes gastou mais tempo procurando um filme do que assistindo o próprio filme. Você escolheu o filme e dormiu. Exatamente. Isso acontece muito, né? Então. Nos dias de hoje. Então, assim, é muita coisa, assim, é um catálogo. Sim. Então, assim, não precisa ser tão bem produzido. O importante é ter... Muitas opções, isso aí. Tem uma variedade em larga escala aí para você escolher. E isso é exatamente proporcional a, por exemplo, a qualidade dos alimentos. Com o passar dos anos, os alimentos perderam qualidade. Sim. Por questão do fast food, alimentos hiperpalatáveis, a velocidade dos processos de translado de comida e tudo mais. E faz com que entregue ao maior número de pessoas, porém perca a qualidade. É exatamente isso que está acontecendo com as outras coisas dentro do nosso cotidiano. Então, é sempre a busca do ser humano que está inserido nesse contexto falar como eu posso ter
uma alimentação de qualidade dentro desse processo, entendeu? Tipo, beleza, se eu comer McDonald's todo dia, eu vou ser minimamente suprido ali da minha dieta, mas eu vou ter prejuízo na minha saúde. Então, da mesma forma, nós temos que pensar o cérebro e a maneira como consumimos absolutamente tudo. A maneira como consumimos filmes, séries, tudo isso nós temos que fazer uma curadoria de como que eu estou alimentando o meu cérebro, para não me tornar cada vez mais... Eu não vou colocar uma palavra chula, assim, para falar uma pessoa incapaz. Não, mas vai atrofiando, né? Mas a capacidade de reflexo, de análise, né? De profundidade. De confronto de ideias, porque é isso, normal. O algoritmo é uma inteligência artificial. Incapaz intelectualmente. Vamos chamar de burro, né? Incapaz intelectualmente. Mas, né? Mas não é assim. A tendência é que, da mesma forma como, por exemplo, a obesidade tem sido o mal do século e tem sido... enfim, a maior briga por exemplo, dos Estados Unidos, mais de 1/3 da população quase é obesa. E aí essa briga contra a obesidade para fazer as pessoas voltarem a ter uma vida mais saudável é a mesma guerra que nós vamos começar a enfrentar a partir de agora com relação ao intelecto. Sim. De pessoas intelectualmente incapazes de viver na sociedade, praticamente. Onde elas vão estar rendidas à tecnologia. Onde o algoritmo manda nela. Então tudo que ela abre no Instagram, rede social, é o algoritmo. Ele que fala para ela o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Então ela já está sendo dominada pelo algoritmo. E aí o algoritmo está presente em tudo, em todas as suas pesquisas, no seu método de consumo. E aí depois disso o algoritmo ele entra através da inteligência artificial, sendo o conselheiro, sendo o médico, sendo psicólogo, sendo pastor, sendo... Ensinando um pouquinho de tudo e nada bem ensinado. E nada profundo, e nada com camada. Então assim... Eu acho que o que nós podemos falar é, quando você for se relacionar com esse tipo de tecnologia, busque pensar, o que isso vai me agregar? Como que eu posso usar essa tecnologia para agregar o meu conhecimento? Eu falo isso para o pessoal, eu uso inteligência artificial para estudar a Bíblia, mas eu sei que ela pode me deixar preguiçoso. Então, o que eu sempre faço? Eu tento ter livros que eu consulto, pessoas que eu ouço, que eu respeito, que eu sei a opinião, mas às vezes a gente quer uma informação cruzada. É uma informação que às vezes nós pegamos o livro, checamos o livro e não está lá a informação que eu queria. Aí eu pego outro livro. A inteligência artificial, ela endereça essa informação. Sim. Às vezes eu quero algo rápido. Puxa, é um contexto de algo que aconteceu na Babilônia. A inteligência artificial, ela vai trazer com uma maior facilidade. Então, assim... Pode ser um instrumento maravilhoso para pessoas que saibam usar. Agora, a pessoa ela tem que ter um senso crítico muito honesto de falar, não, isso aqui está me atrofiando intelectualmente. Sim. Eu preciso exercitar a minha mente, eu preciso buscar as coisas, ler as coisas, pesquisar, ter senso crítico, ouvir opiniões contrárias. Eu preciso, porque senão eu estou condenado a definhar cognitivamente. E você, falando sobre isso, até sobre você já citou, né, sobre estudos bíblicos, eu queria falar também um pouquinho sobre isso, porque a gente abriu uma enquete ontem e a gente fez 2 perguntas na rede social. Né? A primeira pergunta foi, você usa a inteligência artificial para estudar a Bíblia? E aí a gente teve um resultado de 64% das pessoas não usam e 36% dizem que usam. E aí a gente pergunta com que frequência? Então, 55% falam que nunca usei. Então, assim, não tem... A pessoa nunca teve esse contato. 13% raramente, 15% 1 a 2 vezes por semana e 16% todos os dias. Sim. Então, a gente está falando aí de uma diferença só de 1 a 2 vezes para todos os dias, de 1% só de diferença. Mas a porcentagem, aí eu já não sei se a pessoa está falando a verdade ou não, sim. 55% nunca usou. É difícil pensar nisso hoje, né? Sim. Nunca usou para a leitura bíblica. Né? Então, é difícil, mas não é. Por exemplo, eu sei que você é conservador nisso. Eu sou. Eu sou old school. Para você... Para tudo. Na vida, eu sou uma pessoa old school. O Samuel usa uma palavra que é alienado. Eu beiro o conservadorismo. Mas trazendo para essa questão da devocional, eu sou uma pessoa que, assim, eu não me adapto à Bíblia por app. Eu não consigo ler Bíblia. Falou de mim. Calma.
Mas eu acho que eu acho que tem certas coisas que, assim, por exemplo, para mim, Bíblia de papel, livro de papel, mas eu entendo que hoje não dá para eu ter livro, um monte de livro na minha casa. Então hoje o Kindle seria muito melhor para mim. Mas eu gosto. Mas a questão do aplicativo para mim é ruim, mas é uma questão de diagramação. Para mim é meio ruim. Eu gosto de ver tipo, onde começa o capítulo, termina o capítulo. Sim. E ali você não consegue ver, entendeu o negócio? Agora, mas a devocional em si, você ter o auxílio da inteligência artificial, ela é um perigo ou não é? E aí eu sou uma pessoa que, quando faço uma devocional, eu já absorvi algo que o Espírito Santo me falou. Mas muitas vezes eu falo assim, cara, deixa eu ver o que o chat me daria de uma reflexão sobre isso. E a maioria das vezes ele me dá um toque a mais. Então, não é que eu me baseei, a minha reflexão se baseou no chat. Eu recebi aquilo e eu só quis. E eu falo, cara, o miserável dá uns negócios muito bons. Dá uns negócios muito bons. E aí você reflete sobre aquilo. Né? Você até fala assim, rapaz, mano, você é crente mesmo. Mas eu acho que o grande problema talvez seja que eu vou fazer minha devocional, eu li aqui, cara, eu não preciso entender. Chat, me explica o que está aqui. Ah, sim. Isso é um problema, né? Isso. Ah, sim. Não, o que você falou de ser uma segunda reflexão, acho válido. Acho ok. Ou então um ponto de pesquisa, como o Bueno já falou. Queria um dado histórico, que época que aconteceu esse capítulo aqui. Que ano, né? Que ano, que rei que era aqui que estava reinando, quando aconteceu isso aqui. Eu acho que esses pontos são válidos. Mas acho que jamais será. Né? A inteligência artificial jamais vai ser o seu guia, jamais vai substituir o Espírito Santo, jamais vai substituir a literalidade ali, a profundidade da palavra de Deus, você ler a Bíblia. Né? A gente até fala que, né, você ter um livro de devocional diário, como as pessoas às vezes usam e leem, já é um perigo, porque é alguém guiando o seu estudo. Sim. Né? Então, assim, a gente aconselha para cristãos mais novos na fé, não sei como ler a Bíblia e tal. Agora, você já é crente maduro há anos, vai ler a Bíblia direto, vai na fonte, ao invés de procurar o intermediário, vai na fonte, porque você já tem a interpretação prévia daquele autor sobre aquele texto. Então já vai enviesado a sua reflexão, a sua análise, né? Então, quanto mais para uma inteligência artificial, né? Lembrando que aquilo ali é um conjunto de informações que outros usuários abasteceram também. Então, gente que interpreta bobagem da palavra de Deus também está lá dentro. Né? Então, gente que usa aquilo fora do contexto está lá dentro também. Então, pode ser que numa dessa, o ChatGPT ou outra te traga a reflexão errada. Né, uma coisa imprecisa. Então, assim, jamais vai substituir a palavra de Deus. A gente, quanto mais conhece, uma vez eu vi uma história de um falsificador, né? O cara, na verdade, ele sabia identificar muito precisamente nota de dólar falsa. Então, ele era o cara, o melhor naquilo, chamado pela polícia, enfim. Eu vi um texto sobre isso. E o cara falou, e perguntaram para ele como você conseguiu decorar todos os tipos de falsificações. E ele falou assim, não, na verdade eu não consegui decorar todos os tipos de falsificações possíveis. O que eu aprendi foi exatamente como é a nota verdadeira. Né? Então, a partir daí, eu consigo bater ali, não é o que eu conheço, eu sei que não é. Então, acho que da mesma forma, quando você usa uma ferramenta tecnológica, usa qualquer outra coisa, vai assistir uma pregação no YouTube, né? A Bíblia fala muito sobre considerar, analisar, né, e reter o que é bom, né? Então, julgar no sentido de analisar, de filtrar aquilo que está sendo falado, ouvido, né, recebido. Então, um cristão maduro, ele faz isso. Então, como que eu vou analisar se o que o chat GPT está me falando é real mesmo, é a Bíblia? É na Bíblia. Ou seja, nunca vai sempre chegar nesse ponto. Para mim, inclusive, a melhor maneira de um cristão, principalmente, né, qualquer pessoa na sociedade, manter o seu raciocínio ativo, a sua reflexão ativa, a sua leitura, o seu vocabulário, é ler na Bíblia. Para mim, a melhor
opção é essa. É lendo em geral. Isso. Mas você lê a Bíblia, você ainda tem os valores de Deus ali, sim, que narrativas não vão te enganar, né? Algoritmos da internet não vão te indicar um caminho, pode até te indicar um caminho, você vai olhar e falar, não é o que a Bíblia está me indicando. Então, assim, ler a Bíblia conserva o nosso coração, conserva tudo, né? E eu acho que eu sou conservador nisso. Eu prefiro ler a Bíblia, prefiro fazer o meu estudo, eu prefiro ler coisas juntos. Então, por exemplo, o Velho Testamento com o Novo Testamento, com palavras de Jesus, com profetas. Então, você vai ler aqui, eu fico curioso, eu leio o Velho Testamento, eu fico curioso, que época que foi isso aqui? Qual era o rei que estava reinando aqui? Isso aqui foi no Reino do Norte ou foi no Reino do Sul, né? Em Israel. Então, assim, se você tem uma boa concordância bíblica, isso te ajuda, sim, né? E você se situar ali no que está acontecendo, de repente você consegue fazer um ponto, um link, você lê lá o livro de Reis, você consegue linkar com um profeta da época. Vou ler Daniel junto. O que aconteceu aqui, né? Então, assim, você vai linkando as coisas. Eu prefiro fazer isso na unha, eu prefiro fazer isso sozinho do que ou com uma enciclopédia bíblica, né? Uma concordância bíblica. Então, eu uso pouco o chat. Agora, voltando novamente assim para a questão até da você que está com os jovens, que você está falando, e isso é muito legal. Só que eu penso assim, e quem está começando agora? Sim. E quem não tem isso, quem não tem? Sim. Porque se a gente pensar, esses livros são caros. Sim, né? Sim. A gente pega, por exemplo, tem o Wiersbe lá, Antigo e Novo Testamento, maravilhoso, de comentários, mas assim, eu sei que foi caro para comprar aquilo ali. Sim. E às vezes as pessoas elas não vão fazer isso. Aí talvez elas escutem o seu, cara, como é que eu vou estudar isso? Né? Como é que vai ser, como é que a gente faz isso? Eu acho que o desafio e eu sempre encorajo isso, os meninos vêm perguntar bastante, a questão devocional, que é o livro devocional que o pessoal tem aqui e tal, ele é bom, porém é isso. Em um livro devocional eu tenho uma página com um versículo bíblico. Cara, não dá pra mim. E uma página do autor. E uma o página versículo é uma linha. Eu recomendo fortemente. O tempo que você gasta lendo a página do autor, leia o capítulo da Bíblia. Mas eu não entendi. Tudo bem, você não entendeu. Vai ser um processo de ambientação. Todo conhecimento, ele é uma montanha. Todo conhecimento. Sim. Então, eu e o Silas não temos conhecimento técnico de fotofilmagem, por exemplo. Se o Samuel começar a nos ensinar, será a montanha do conhecimento. O Samuel vai vir com as bases, vai vir com as estruturas, o que é, como regular uma câmera, como ver questão de imagem, ISO, foco. E aí você trabalha para subir a montanha do conhecimento. Sim. Só que o conhecimento não existe isso de você escalar a montanha rapidamente. Isso não existe. Para nada. Para nada na vida. Então, você como um cristão, você decidiu acreditar em uma crença que é um livro e que esse livro é uma montanha de conhecimento e que você vai precisar escalar. Então, quando você começar a escalar na base, mas está muito difícil. É difícil. Bem-vindo, é difícil para todo mundo. Sim. Assim como para o cara que escala o Everest, o começo é muito difícil. Sim. Porque ele não está enxergando nada, o processo é difícil, está frio, é complexo, mas requer de nós um esforço, porque Deus escolheu se revelar assim. Então, nós temos que vencer esse primeiro estágio de dificuldade. E eu acho que, beleza, a inteligência artificial está aí, por exemplo. Uma pessoa nova na fé, ela pegou para ler Gênesis. Ela leu uns 2 capítulos ali, não entendeu muita coisa. Depois de ler, reler e reler, ela já vai começar a ter um novo entendimento. Sim. E se ela ler de novo, ela já melhora o entendimento. Sim. E se após ler algumas vezes ela chegar no chat e falar, me dê o contexto dessa passagem, talvez a mente dela se abra. E aí ela usou a ferramenta para dar um pouquinho mais de luz a algo que ela já está enxergando ali no texto bíblico. Sim. Mas não coloque no chat como, interprete para mim. Eu acho que a maneira que pergunta, a maneira que direciona também é importante. Muito importante. Você perguntar assim, o que Deus ensina através desse capítulo? Você está sendo preguiçoso. Né? Você já quer a receita pronta. Exatamente. Né? E você está se privando de que Deus fale especificamente algo
com você, Aham. né? Que não falou com outras pessoas. Então Exatamente. eu acho que perguntar o contexto é legal. Aham. Acho que perguntar algumas informações para te ambientalizar é legal, Aham. né? Mas um segredo ao ler a Bíblia também, né? É que Deus fala. Esse é um segredo espiritual. Deus Aham. fala. E quanto mais a gente exerce essa disciplina espiritual, mais Deus fala. Então, Exatamente. pode ser que você vai ler um capítulo inteiro, ali Provérbios fala um monte de coisa lá, o capítulo, um monte de comparações, sei o quê, mas tem uma frasezinha lá que de repente te chamou a atenção. Sim. Naquela página inteira, Deus falou um pouquinho com você. Se desse para medir, Deus falou ali, né, uma gota com você. Mergulha nessa gota. É isso né? aí, tá ótimo. Fecha a Bíblia, agradece a Deus, pense o dia inteiro naquilo que Deus falou com você, naquela gota. Exatamente. Né? É um oceano. Conforme você for lendo, você vai estando mais sensível e Deus tem mais liberdade de falar com você, porque Deus está sujeito à nossa capacidade de entender, Aham. né? A nossa fome, a nossa vontade, ao nosso discernimento ali. Deus então, não tem pressa. não tem pressa também, é isso aí. E o Zé Bruno, né, pastor Zé Bruno, ele fala, eu até peguei e salvei isso no Instagram, ele fala uma coisa interessante, que acho que vai ter até um evento do Jesuscope Sobre esse assunto. sobre né? esse Verdade. assunto, e ele fala algo interessante, ele fala assim, a inteligência artificial, ela pode te ajudar em muita coisa, você pode fazer um sermão, você pode fazer um devocional, você pode ter um estudo, mas a única coisa que ela não te dá é vida. Uhum. Ela não transmite vida. É o que a gente falou sobre a essência e o artificial, né? Sobre o arroz e feijão e sobre o McDonald's, Aham. né? É exatamente isso. Então, eu acho que exatamente isso. Eu acho que assim, a inteligência artificial está aí para ajudar. Quando a inteligência artificial chegou, todo mundo pensou assim, vai roubar o nosso emprego. Cara, tem um humorista que é muito legal, ele falando sobre isso. Ele fala assim, quando surgiu a inteligência artificial, todo mundo falou, vou perder o emprego. Aham. Aí agora, o cara não perdeu o emprego e ele usa a inteligência artificial para se tornar preguiçoso. Tipo assim, então assim, ele continua talvez merecendo perder o emprego por conta disso. Mas eu falei até no começo do programa que a Sara, ela não está aqui com a gente, ela está de férias, mas a gente pediu até para ela gravar um vídeo falando nessa parte devocional, falando um pouquinho sobre isso, aí a gente vai soltar agora para você escutar um pouquinho. A inteligência artificial para nós é um caminho sem volta. Nós vamos usar a inteligência artificial desde alguma dificuldade que a gente tenha com o carro, entender o defeito, uma receita de bolo, conferir a receita do médico para alguma medicação ou algo assim. Nós estamos envolvidos com a inteligência artificial e ela faz parte da nossa vida. Eu acredito que veio a somar. Eu só tenho um certo cuidado quando a gente fala sobre o ensino bíblico e quando a gente fala sobre o estudo bíblico. Quando você usa a inteligência artificial, seja qual for, você vai perceber que em 3 ou 4 interações, ela começa a te elogiar ou de certa forma te bajular. E você acha que o caminho que você está seguindo para o teu estudo bíblico ou a preparação do teu esboço é um caminho muito positivo e você está usando referências que de verdade elas são encadeadas. Mas isso pode não ser verdade, o coração do homem é enganoso. E trabalhar com uma ferramenta que te elogia e que encurta caminhos, te dando atalhos, pode não ser uma boa ideia para o estudo bíblico. Nunca dispense a tua Bíblia, leia o texto várias vezes, cheque a concordância bíblica, verifique os versículos, veja os versículos dentro de contexto. Não acredite nos elogios de uma inteligência artificial. Acredito que hoje em dia é isso. Não tem o seu texto planificado, não tem a sua fala planificada. Lembra que outras pessoas também estão abastecendo a inteligência artificial, assim como você está cada vez que você faz uma pergunta, ou você envia o texto para ela revisar ou completar. Então tudo isso acaba sendo derivado de outras pessoas que talvez não tenham o mesmo pensamento que você, talvez não tenham a mesma base teológica que você. Para o estudo bíblico devocional, a inteligência artificial também pode ser uma ferramenta traiçoeira se você não souber comparar os textos bíblicos, entender se eles estão dentro de contexto e de verdade eles falam aquilo que você está imaginando que fale. Cuidado com isso, você está usando uma ferramenta que ela é bajuladora e imprecisa. Use a sua Bíblia, você pode usar a sua Bíblia num aplicativo, pode usar a sua Bíblia física, pegue uma concordância bíblica
que seja validada e continue. Alguns cuidados você não pode deixar de usar enquanto você está estudando a palavra de Deus. Lembre-se, o coração do homem é enganoso. Esse tipo de elogio acaba gerando um estudo bíblico muito raso. Não deixe de fazer aquilo que você fazia antes, continue usando a sua Bíblia, e a inteligência artificial pode ser útil sim, mas você precisa entender, precisa lidar um pouco mais com ela e entender quando ela está concordando com você e quando ela está concordando com a palavra de Deus. Bom, isso aí. Obrigado para a Sara, né? Direto dos Estados Unidos, falando com a gente. Né? Internacional. Falou em português. Falou em português. Graças à tecnologia, esse vídeo veio até nós. Isso, exatamente. E falou bastante, assim, deu um arremate de tudo que a gente falou. Agora, Pastor Silas. A gente prega aqui, mas Pastor Silas. Você, então, pelo que eu percebi, você faz parte daqueles que nunca usaram. Não, já usei, poucas vezes. Agora, na lente da verdade. Na lente da verdade. Já fez esboço de pregação com inteligência artificial? Você sabe que eu fiz um teste. Eita! Eu fiz um teste para ver como era, porque até então não sabia, não tinha tido um contato. Meu primeiro contato com o ChatGPT foi o seguinte: quero ver se esse negócio funciona. Falei assim, quero que... eu acho que eu lembro. Você estava comigo, tava. Samuel estava comigo. Falei, quero que você faça uma pregação, começando com uma palavra de Jesus, fazendo referências com 3 profetas do Velho Testamento, e tracei várias coisas. Um caminho, né? Fez um caminho. Tracei várias coisas, sei o quê, falando de pecado, falando contra o pecado e no final fazendo um apelo de salvação. 2 minutos, me veio um negócio, fiquei chocado. Falei, rapaz... 2 minutos não, instantaneamente. Instantaneamente, eu demorei 2 minutos para ler. Pode crer. Não, foi muito assim, muito bom. Achei interessante, fez uma ponte interessante. Só que eu sempre penso assim, eu quando vou pregar, inclusive eu não gosto de pregar no culto, uma coisa que eu estudei há 2 anos atrás, porque eu gosto de ter aquilo fervendo no meu coração, né? Eu acho que parte da experiência do que Deus quer fazer no momento do culto, isso serve para grupo pequeno, para qualquer coisa, né? Eu acho que parte na verdade, acho que dos fatores do cristianismo que faz ser, né, poderoso nas nossas vidas é a verdade, é a autenticidade, é aquilo que realmente Deus está falando naquele momento, é aquilo que é uma verdade para mim, tá tocando a minha vida primeiro, antes de tocar a vida das outras pessoas. Então, não faz o menor sentido. Existiam livros, tem lá livros, sei lá, pastores conhecidos, 129 sermões. Tem. É muito legal. Você pode comprar, pode ver, pode ler, pode aquilo gerar conhecimento, mas eu jamais vou pegar um negócio daquele e pregar no culto na igreja. Não faz sentido. Porque Deus tem que primeiro, a mensagem tem que primeiro tocar a minha vida. Essa é a minha regra como um pregador, né? E eu acho que isso serve para todos nós, né? Eu acho que assim, fontes de consulta são boas, livros, a inteligência artificial, vídeos de pregações de outros pastores bons, né? Não vai ouvir qualquer um, né? Pastores que têm uma história, uma bagagem. Duvido se você citar, né, os que não são bons. Não, tô brincando. Olha, corta aqui, põe aquele pi, né? E eu vou falar. Mas assim, jamais troque pela tua experiência com Deus. Né? Você vai ter um culto familiar, você vai falar com pessoas no grupo, você vai aconselhar alguém, sei lá, você quer estudar com amigos. O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você hoje? Você falou do Everest, você falou de... Você pode ir direto para a ponta ou você pode participar do processo. O processo é importante, né? Não, exatamente. Porque eu acho que quando nós ministramos qualquer coisa, pregamos ou conversamos com pessoas, enfim, com algo que está acontecendo na nossa vida, nós temos autoridade sobre o assunto. Porque é muito fácil eu pregar sobre, sei lá, dízimo, sobre provisão, sobre milagre, e assim, e ser teórico, e ser, sabe... Agora, se é algo que Deus ministrou no meu coração, passa pelo processo, eu estou crescendo naquele conhecimento, está, como a Bíblia fala, ruminar, né? O ruminar é ficar ali e o animal, ele pega o alimento e ele
come, aí ele engole, aí ele volta de novo, mastiga mais um pouco. Isso é ruminar, né? Sim. É pegar esse conhecimento bíblico, a revelação de Deus e a exaustão, você se alimentar daquilo, meditar naquilo. Baseado nisso, esse conhecimento, quando você passar para as pessoas, vai ter autoridade. Eu até falo para as pessoas, eu, por exemplo, eu não ensino sobre filhos. Porque eu sou o pai, minha filha mais velha tem 3 anos, e eu estou no processo. Eu não me vejo com autoridade para falar sobre criação de filhos. Porque eu estou num dia a dia tão caótico, mais apanhando do que sabendo do que está acontecendo, que eu não enxergo em mim, por exemplo, essa autoridade. Porque eu acho que isso é um mercado atual. Eu aprendi a nadar hoje, eu estou dando aula amanhã. É isso que o pessoal fala, né? Eu já não enxergo assim. Eu enxergo que, por exemplo, hoje eu me vejo mais capaz para falar sobre casamento. Porque eu estou casado há mais de 10 anos. Então, poxa, eu acho que eu posso chegar num casal que casou há 2 anos e falar, olha, existe um tempo, existe um processo, vocês vão passar por fases. Porque eu vivo essa fase há mais tempo. Agora, tudo aquilo que eu ministro às pessoas, o mais importante é ser algo que Deus está ministrando na minha vida, trabalhando na minha vida. Um conhecimento que eu quero agregar à pessoa é um conhecimento que eu lutei para aprender, que eu estudei, que eu fui atrás, que eu comparei, que eu me esforcei. E aí, esse conhecimento, quando eu ministrar a alguém, vai ser claro, porque ele passou por todos os processos dentro de mim. Sim. Então é isso, nós temos que escalar essa montanha, nós temos que lutar para crescer nesse conhecimento, não ser raso, né? Sim, eu acho que é exatamente isso. A pregação mesmo, eu acho que a essência da pregação é quando nós somos confrontados antes de passarmos isso para as pessoas. Com certeza. Né? Então, quando você pega... Eu já tive uma experiência de pregar, eu estava... Cara, era uma pregação, eu precisava pregar, sei lá, que domingo ou terça, e eu tinha toda a ideia na minha cabeça, E só que em um determinado momento que eu estava preparando o esboço, simplesmente me deu um apagão de eu ligar um ponto ao outro ponto. Uhum. E aquilo ali, eu entrei em desespero. E eu fiquei, cara, falando, mano, será que eu mudo o sermão? Será que eu mudo? O que eu faço agora? Pelo amor de Deus, o tempo passando. E aí a minha esposa falou assim, cara... Você já procurou... Ela é bem adepta de ChatGPT. E ela falou assim, você procurou jogar ideia para ele falar? Eu falei, não. Aí eu fui meio Silas, né? Eu falei, não. Jamais. Né? Candidato. Né? Não vou fazer. Aí eu falei, cara, tá bom, joguei. E aí foi assustador que em segundos ele fez um link que aquilo ali explodiu na minha mente. Mas eu confesso... que aquilo não me deixou, assim, totalmente à vontade. Assim, eu tinha toda a ideia, mas na minha cabeça falou assim, cara, eu não queria. E assim, no final de tudo, eu acabei pegando aquele link ali e eu falei, cara, vou mudar algumas coisas aqui. Como também já teve situações de eu montar todo o sermão e falar assim, chat, organiza só isso aqui para mim. E aí ele já quis me dar uma aplicação. Eu falei, ei... Fica na sua aí, eu só quero que você... o chat se empolga, né? Ele nunca acaba, ele sempre quer assim, que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. Contenha-se. Eu nem sei se é crente, velho. Aí eu falei assim, não, deixa quieto aqui. Aí ele até pediu desculpa pra mim, falou, não, desculpa, tô me empolgando aqui. O pior é que no final ele falou assim, que a pregação seja uma bênção, pessoas sejam alcançadas. Mas foi uma forma de organizar. Eu acho que isso é benéfico, você usar para essas coisas. Né, sobre você, porque às vezes, eu não sei se acontece muito com você, o Rafa já falou que acontece com ele, às vezes vem tanta informação que a gente gostaria de colocar, mas não vai dar para colocar. Não vai dar para colocar. E às vezes a nossa mente hoje ela já não consegue mais organizar, e eu acho que a inteligência artificial ajuda a gente nisso. Olha, vou testar. Faz isso. Vou falar, reduza meu sermão. Porque eu sou um cara de sermão longo. Então, faz aí 6 páginas, um PDF de 6 páginas. Ele vai fazer. Só que daí você tem que... Eu li, ponto por ponto, eu falei assim, aí você vê, tem um negócio aqui que não é certo. Sim. Aí, desculpa. Então, mas isso é maravilhoso, porque você é o autor. É isso. Então, é diferente de pegar um negócio pronto. Ser preguiçoso e falar, me dê aqui a fórmula mágica. Né? Eu acho que assim, o Rafa estava falando, e eu acho que vale essa reflexão para nós. Vale muito a pena os processos da vida, em tudo. Vale muito a pena. Vale. A Bíblia fala, aquele que acha que foi chamado para ensinar, sabe, esmere-se. Faça isso com dedicação. Né? Faça isso para valer. Faça bem feito. Né?
não é um chamado de Deus para todo mundo, mas se é o teu chamado, é o meu, Paulo para Timóteo, né? dedique, faça valer mesmo. Amado Timóteo, desculpa, eu empolguei aqui. Porque assim, eu acho que tão valioso é isso aí, a autoridade. Uma coisa é você falar que Deus cura, uma coisa é Deus ter curado você. Né? Horas de oração, você ter chorado, você precisou, você não tinha recurso, você não tinha saída, você tinha um diagnóstico terrível, sabe? E você jejuou sobre aquilo, e você realmente pagou um preço. É diferente, né? Nada rouba isso de você. Então esses processos, eles tornam quem a gente é. E eu acho que para você ser um bom cristão no dia a dia, você se torna muito mais compassivo, amoroso, paciente com as pessoas quando você vive os processos antes de querer ajudá-las. Sim. É o que a Bíblia nos fala sobre o cisco no olho do irmão e a trave no nosso olho. Sim. Eu não vivo processo nenhum, eu coloco tudo no ChatGPT, eu sou crente, fast food, tudo tá rápido, tudo tem a resposta. A resposta às vezes é até certa, mas não tem amor, não tem paciência, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem unção. E aí, ao querer ajudar alguém, eu não sei ajudar porque eu não tenho empatia com aquela pessoa, eu não entendo o pecador de fato, eu não vejo que aquela pessoa, qual o processo da vida aquela pessoa está, não tenho, eu só sou, não, isso aqui é isso, é 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. E não é assim. No processo cristão, nós aprendemos muito com aquilo que vivemos, com aquilo que Deus nos ensina. E aí eu vejo que nós nos tornamos pessoas melhores nisso. Até um ponto importante é que, com certeza, nos próximos anos, o número de pastores ChatGPT vai aumentar. Que a pessoa ela não vai mais consultar um líder, um pastor, um amigo da igreja sobre os seus conflitos de fé. Ela vai no chat. Isso vai acontecer. Já temos web crente, daqui a pouco temos web chat. Vai ter. Chat church. A pessoa vai colocar lá no tema do chat, pastor. Ô pastor, me ajuda aqui. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque os índices de pessoas que já usam o chat como psicólogo já são gigantescos. Então é só mais um degrau aí. E aí, essas pessoas elas não estão expostas ao relacionamento, ao confronto, às diferenças, à forma de pensar diferente. E tudo isso é o que enriquece o corpo de Cristo. Então, o isolamento que a tecnologia faz com as pessoas, nós, como seres inteligentes, temos que nos puxar de volta e voltar para a comunhão. E aí a tecnologia nos empurra para o isolamento e a gente retorna para a comunhão. Gente, é uma mentira que o Instagram te aproxima das pessoas. É uma mentira. Você só sabe o que está acontecendo, mas você não está perto dessa pessoa. É uma falsa amizade. É uma falsa amizade, é um falso contato, é um falso saber o que está rolando. Você não sabe o que está rolando. Então, sempre que você se ver caindo nessas mentiras da rede social, da tecnologia, volte para o contato pessoal com pessoas, com pastores, com líderes, com amigos, porque isso enriquece a nossa vida, a nossa mente em todos os processos. Então, assim, não caia nesse engano. Joguei lá, tá tudo certo. Não caia nesse engano. Você precisa de gente, meu querido. Verdade. Pra gente até... Você vê, eu sou conservador, você vê, nesse sentido. Né? Não que eu sou contra a ferramenta, mas eu sou contra... Você é uma família em conserva? Eu sou minha família em conserva. É dar outro tema isso aí. Agora, eu sou... Você até me fez... Adorei. Imaginando várias coisas aqui. Deixa pra lá. A piada foi boa. Eu sou conservador, você ia nessa linha. Isso, eu fui nessa linha. Eu sou contra, não o uso da ferramenta, mas eu sou contra a cultura que a ferramenta quer impor, digamos, para a sociedade. Né? E eu acho que isso é uma luta que a gente sempre tem que ter. Né? Tipo, não vou aceitar ser essa pessoa acomodada, ser essa pessoa que quer tudo pronto, ser essa pessoa que não se empenha, que é superficial, que é rasa. Acho que contra isso a gente tem que lutar sempre. Até contra a cultura do Instagram, por exemplo, Facebook, que é essa questão da rede social, da falsa amizade, enfim, do isolamento. Da vergonha de conversar, de expor, dos contatos, é mais confortável. Pessoas dá trabalho? Claro que dá, né? Mas bem-vindo ao clube. Mas como é legal ter pessoas, né, amigos e tudo. Então, assim, eu sou contra a cultura. Bom, muito assunto, muita coisa pra gente falar, né? Mas também já falamos sobre bastante coisa. A gente pode continuar o vídeo por IA, né? A gente termina, mas criar, continua aqui o bonequinho só vai falando. Agora,
Agora tem uma coisa bem interessante, assim, quando a gente fala sobre processos, vivência, né? Quando você fala assim, eu não posso falar sobre casamento, sobre criação de filhos, porque ainda estou aprendendo sobre isso. Tá. Eu queria que o pastor Silas falasse, aquela vez que ele teve que falar sobre um culto sobre sexo e casamento, e ele nem era casado. Eles gostam. Vai cortar isso, né? Conta, Vai não cortar vou cortar, não. Vai cortar isso. Não vou cortar, fala, que vai cara. edificar a vida das pessoas. Fala, não é só uma descontração aqui, vai virar um corte isso aí, vai. Esse cara quer me expor. Na verdade, eu concordo em partes com o Bueno, mas também discordo. Porque a minha experiência pode não ensinar muita coisa, mas a Bíblia ensina tudo. Ensina qualquer tipo de assunto. Se eu colocar de lado minha experiência, mas colocar a verdade. me ater ao que a Bíblia ensina, eu posso ensinar sobre qualquer coisa. Mas explica né? o contexto. Não, o que eles estão me zoando aqui é que uma vez fui convidado para falar, e todo lugar que eu sou convidado, eu vou, né? E era um culto hispano, em espanhol, comunidades, né, de hispanos, e era para falar um culto de jovens. E o tema que puseram lá, quiseram fazer um tema atrativo, né? Fizeram um banner, divulgaram e tudo. Tava lá, tema, amor e sexo. Para solteiros, jovens. Silas era solteiro. Hispanos. E você era solteiro. E eu solteiro. Aí, falei, gente, bom, tá fácil, tem muito o que falar, né? Sexo, pá, não pode fazer. Acabou. É mais ou menos isso. Sua pregação demorou 10 minutos. É mais ou menos isso, né? Só que é comunidade hispana, né? Cheguei lá, cada um com 4 filhos já, né? Assim, foi muito engraçado, né? Por isso que eles estão me zoando Se aqui. você tivesse consultado o ChatGPT naquela Né? época, Olha aí, eu podia te dar um sermão sobre isso. Exatamente. Não, é isso aí, não importa como foi sua vida, irmão. Viva para Jesus, santidade. Na verdade, eu mudei o tema. Eu preguei sobre santidade, foi isso que eu preguei. Mas eles falaram, é aquele culto. Foi inteligente. Ficou pra história essa. É isso. Gente, a IA é importante. Era isso que você tava rindo aqui, né? Enquanto eu tava falando. É isso. Falei, o que eu falei de errado? O Samuel tá rindo da minha É que eu cara. tava ele lembrou, né? já tava lembrando então tá disso. certo. Essa é uma de muitas que tem por aí. Muitas. Qualquer hora vamos lançar um livro. Será que o Não, ChatGPT compila um livro da minha Eu vou vida? ser assim, um ó? coautor desse livro. Vai abastecer. Eu vou fazer a minha... Como é que é livro. aquele cara que fala... Biografia não autorizada. Não autorizada. Os caras que autorizar minha biografia. assinam no começo lá, eles falam sobre o livro e tal. Esqueci o Oh, nome. meu Deus, ter fugiu o referência lá, validação, né? Eu não sei o nome. Então, Oh, meu Deus, tem Esqueci um o nome. termo. eu vou falar Deixa eu assim... pesquisar no chat. Prefácio? Não. Prefácio. Mas o que o Bueno tá precisando é outra coisa. Não, é prefácio. Prefácio? Tá bom. Você Gente, vai fazer o prefácio do livro do Silas? vou fazer um livro. Vou fazer o prefácio. Eu Falar vou- assim, eu vivi com ele, eu sei. Eu vou... prefácio, o chat GPT falou. Chat, falou. Eu vou trabalhar muito nessa obra. Vai ser talvez a obra da minha terceira idade. Se vocês assim, da venderem velhice. e eu ganhar 80%... Não, é biografia não autorizada, Se Silas. eu ganhar 80% do que vocês Já, venderem... já tá tivemos episódios que você fugiu ótimo. da raia. Tá ótimo. Você não pode, a Bíblia fala que você não pode processar outro irmão, assim. Não, Você a Bíblia mistura fala- tudo, né? Não. A Bíblia Não, fala que se não é não autorizado... Em juízo tu o condenarás, toda língua contrária. Biografia não autorizada. Mas eu vou segundo a fazer. Bíblia do chat não é assim, não. Eu vou entrevistar os pais do Silas, os amigos da Nossa. infância, da escola. Eu vou Nossa, entrevistar cara. todo mundo. O Nossa, Alexis. Temos Vai achar tanta história, vai achar história. tantas histórias de evangelismo, Não, tantas muita. histórias de Vou entrevistar os amigos. Cara, deixa pra lá, cara. Assim, quando ele cuida da saúde dele. O tema da semana que vem é Silas. Silas. Que isso? A biografia. A biografia. Que isso? Não, vai ter que fazer uma série. É tanta presepada que tem que fazer uma série. Muito bom. Gente, estamos finalizando o nosso programa, né? Esperamos que a ideia de falarmos sobre inteligência artificial tenha te ajudado de alguma forma, né? Acho que, em resumo, a inteligência artificial está aí para nos auxiliar. A tecnologia nos auxilia. Hoje a tecnologia ela está dentro da nossa igreja, ela está dentro das igrejas, ela veio para ajudar, ela veio para trazer a beleza de muitas coisas, para trazer a qualidade de muitas coisas, né? Então, a tecnologia, assim como também a inteligência artificial,
a questão é, assim como, né, quando você vai no nutricionista, o nutricionista ele te fala assim, não, a questão muitas vezes não é o que você come, é a quantidade. Né? Então, a quantidade. Então, a quantidade, o que o chat GPT ou a inteligência artificial, ela está presente na tua vida. Ela precisa estar na tua vida, porque é uma realidade, mas você não pode depender dela, não pode colocá-la como a verdade absoluta sobre a tua vida, principalmente quando a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre estudo bíblico, a gente fala, né? Então, eu queria até fazer um link, um gancho para você. Nós temos o College, né, que é a nossa plataforma, e lá você tem aulas 100% gratuitas online para você aprender mais a palavra de Deus. 100% humanos falando ali, tá? Não é nenhum prompt ali. E também o nosso Instagram, né, college.am, para você também acompanhar as devocionais, né? Devocionais que não foram feitas também pelo chat GPT, né? Teve pessoas fazendo isso. Feito à mão, né? Feito à mão, né? A Sara, ela faz toda essa curadoria, ela faz toda essa parte. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, deixe que Deus, peça para que Deus, sempre quando você começar a ler a Bíblia, ore, fale assim, Deus, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Não quero que o chat fale para mim disso. Né? É claro que você pode ter ali o auxílio para alguma coisa, mas a essência mesmo é quando você vive uma intimidade com Deus. Amém. Não é a inteligência artificial. Procure essência, procure vida com Deus. Né? Amém. E deixe que a tecnologia também te ajude de uma certa forma. Certo? Show. Bem, É isso. Gente, nos vemos na semana que vem. Deus abençoe muito a tua vida. Se inscreva, ative o sininho, dá um joinha aí, compartilhe. Novamente aqui, acho que no card a gente vai colocar o programa da semana passada, né? Então toda quinta-feira, 20h30 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau.